Meus amigos, a relação de Lula e Moraes estremeceram. O mal por si só se destrói. Deixe eles brigarem, deixe eles se entenderem. Quem ganhar ou perder pra gente não interessa. Eu sei que na vantagem a gente vai ficar. Porque pelo menos um inimigo aí vai ser abatido nessa briga. Não tem como ter empate. Então deixa eles se acabarem aí. Acompanhe o vídeo. No final a gente volta para comentar. Olha só, mais um recadinho muito curioso aqui do Lauro Jardim para a galera, hein? A briga entre Lula e Alexandre de Moraes, que até aqui era meio escondida, o Alexandre de Moraes sabe que é o Lula que está sabotando ele, que está puxando o tapete dele, mas até aqui estava uma guerra meio que escondida, né? Só que eu acho que o Lula chegou à conclusão de que não dá para manter essa guerra escondida por mais muito tempo, a coisa está ficando escancarada, então ele decidiu partir para a briga direta com Alexandre de Moraes. Eu acho isso uma coisa ótima, não sei o que vai sair daí, não sei quem vai ganhar dessa briga, né? Espero que os dois percam, um mate o outro nessa briga aí. Vamos entender esse assunto. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Celular do Vorcaro. Peter já foi gerente de necrotério e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Como sempre, as notas do Lauro Jardim são curtinhas, mas lembra, elas são sempre um recadinho para alguém da política lá de Brasília, né? Nos bastidores do Planalto, cresce o incômodo de Lula com Moraes. Então aqui, a nota curtinha aqui. Lula anda reclamando de Alexandre de Moraes em conversas privadas. Seu incômodo é que os rolos que o ministro está metido estão respingando nele, que não tem nada a ver com os contratos e contatos de Moraes e da família. Então o Lula está dizendo que, poxa, fica parecendo que que sou culpado do caso do Banco Master, quando na verdade é o Alexandre de Moraes que está fazendo essa merda. Não, Lula, você é culpado do caso do Banco Master, porque lembra, foi o STF que fez essa lambança toda de tirar o Lula da cadeia sem absolutamente motivo algum e bater no Bolsonaro, até tirar Bolsonaro, sabe-se lá como na eleição, né, botando o dedão na balança lá na eleição para favorecer o Lula, né? Ninguém tem dúvida de que quem está governando o país é uma coligação PT-STF, vocês estão juntos nisso daí. É evidente que se o Alexandre de Moraes está fazendo merda, você está junto nessa, né? Mas o que aconteceu é que justamente o Lula, naquele encontro com o Trump, deve ter prometido para o Trump derrubar o Alexandre de Moraes, e agora está tentando derrubar o Alexandre de Moraes, e a coisa não está fácil. Ele está querendo agora se desligar do Alexandre de Moraes totalmente, né? Isso, para a gente, é ótimo, qualquer que seja o resultado, tá? Seja o Alexandre de Moraes atacando o Lula de alguma forma, seja o Lula atacando o Alexandre de Moraes de alguma forma, seja lá o que for, essa briga é boa pra gente. Mas essa briga não é nova, é o que eu tenho falado para vocês, está mais do que na cara que já tem um tempo que é o Lula que está fazendo esse movimento todo contra o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Lula que manda na imprensa, pô, a imprensa é do Lula. O Lula que banca o Globo, que banca Malu Gaspar, que banca esse pessoal todo. É o Lula que quer derrubar o Alexandre de Moraes. Por que ele quer derrubar o Alexandre de Moraes? Bom, o Alexandre de Moraes está muito poderoso. Pode ter começado meramente quando o Alexandre de Moraes impediu o Bessias, né? O Lula ficou chateado, porque o Bessias era o escolhido do Lula, e o Lula percebeu uma coisa que a gente já estava sabendo há um tempo, que quem está mandando no Brasil efetivamente agora é o STF, particularmente o Alexandre de Moraes. Tem muito mais moral que o presidente no final das contas. O Alcolumbre nunca gostou do Bessias, o Alcolumbre queria o Pacheco como indicado para a vaga do Barroso no STF. Mas o fato é que o Alcolumbre sozinho jamais teria culhão, com aquele pauzinho dele pequenininho, jamais teria culhão de conseguir alguma coisa, de barrar a indicação do Bessias no Senado. No momento que o Alexandre de Moraes assumiu a causa, aí pronto, aí ficou fácil. Pronto, o Bessias está morto. Bessias, se for eleito, o Bessias vai ser colocado no STF se o Lula ganhar a eleição, depois da eleição. Então acho pouco provável isso daí, ou seja, ficou uma situação realmente complicada para o Lula essa história. O Lula viu que o Alexandre de Moraes estava muito poderoso, né? Na mesma época, ele resolveu ceder ao Trump para derrubar as sanções e coisa e tal. Deve ter prometido para o Trump esse negócio de derrubar o Alexandre de Moraes e tem feito isso. Veja, derrubar o Alexandre de Moraes para o Lula tem várias vantagens enormes, né? Primeira vantagem para o Lula é justamente a questão do Bessias. Ele acaba com essa resistência ao Bessias e consegue aprovar o cara. Segunda vantagem para o Lula é ter mais uma vaga no STF. Se tiver mais uma vaga no STF, ele bota o Pacheco e também resolveu o problema. Ou seja, não apenas resolveu o problema do Bessias, como também coloca mais uma pessoa dentro do STF de agrado dele, né? Fiel a ele, né?
Terceiro ponto interessante para o Lula no caso do Alexandre de Moraes é o fato de distrair do escândalo que realmente é maior, que é o escândalo do INSS. O escândalo do INSS, eu já falei para vocês, é um escândalo muito pior para o Lula, porque envolve o Lula diretamente, né? O Lula está ali diretamente envolvido com isso, é o Lulinha, o filho dele, é o irmão dele lá, o Frei Beto lá, do Sindinap, né? Tá a família do Lula inteira envolvida nesse negócio do escândalo do INSS. Então, se o Lula consegue derrubar o Alexandre de Moraes, cria-se essa convulsão do outro lado e acaba se deixando um pouquinho para cá esse lado do INSS, e isso favorece o Lula, né? Então, assim, tem um monte de vantagens do Lula. Sem contar que muita gente fala que o Alexandre de Moraes teria aspirações de presidenciais, ou seja, o Alexandre de Moraes esperava em algum momento concorrer à presidência da República, tá? Eu não acredito que ele tenha a possibilidade de fazer isso, tá? Eu já expliquei para vocês que o povo brasileiro gosta muito de segurança, sente muita falta de segurança, e nesse aspecto o Alexandre de Moraes ele tem uma figura que seria realmente palatável para o povo brasileiro para fazer isso. O problema é que o Alexandre de Moraes meio que foi além do que seria necessário, criou-se uma fama de malvado, né, esse negócio de prender a Débora do Batom por 14 anos. Se ele ficasse prendendo Bolsonaro, generais e coisa e tal, né, é um absurdo também. Evidentemente é uma maldade também. Mas não ficaria tão mal para ele quando ficou o caso lá dos manifestantes do 8 de janeiro, que todo mundo sabe que pô, é um absurdo aquelas penas de 14, 17 anos de cadeia, não tem lógica nenhuma. Né? Mas de qualquer forma, sim, existe, é possível que exista alguma aspiração presidencial no Alexandre de Moraes, eu não descarto isso. O Dino eu tenho certeza que o Dino tem o planejamento de ser o próximo Lula, ele quer ocupar o espaço do Lula na política brasileira, ele sabe que o Lula não dura mais muito tempo, ele quer ocupar esse espaço na política brasileira. O Alexandre de Moraes, eu não sei, existe sim essa possibilidade, mas cada vez fica mais complicado, né? E daí o Lula está agindo contra isso, tá? Aqui, ó, Lula está incomodado com ações de Moraes de jornal. Ele está falando justamente dessa coluna aqui do Lauro Jardim, né? E o que ele está falando aqui é que seu incômodo é que os rolos estão atrapalhando o Lula, estão respingando no Lula. A verdade é a seguinte, está respingando no Lula sim, mas isso é desculpa dele. Ele está respingando, qualquer coisa que acontece no país de absurdo, respinga no presidente. Eu já falei para vocês, esse fenômeno aconteceu com o Bolsonaro também. A questão da pandemia, Bolsonaro tem culpa da pandemia? Culpa nenhuma, pô, a pandemia começou lá na China, o mundo inteiro morreu gente no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a vacina teve aqui, muito rápido teve vacina no Brasil, né? Ou seja, o Brasil foi um dos primeiros países a ter vacina. Então, assim, no final das contas, culpa do Bolsonaro não tem. Mas qualquer coisa de ruim que acontece numa presidência, de certa forma, o povo associa que aquele presidente é culpado. E, de certa forma, não está errado, né? Porque, por exemplo, no caso do Alexandre de Moraes, o Lula poderia ter feito alguma coisa, poderia ter batido no Alexandre de Moraes antes, poderia ter apoiado o impeachment do Alexandre de Moraes antes. Havia um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes já. Haviam outras situações. A vaza-toga é um absurdo, todo mundo sabia que aquilo ali era um absurdo, né? Ou seja, de fato, o PT deixou o Alexandre de Moraes quieto exatamente porque vê essa coisa como benéfica para ele. O Alexandre de Moraes está sim ligado ao Lula, né? Ou seja, não tem nada a ver com contratos e contatos de Moraes com a família, ou seja, o Lula não tá preocupado com o fato de que o Alexandre de Moraes está fazendo merda. Essa não é a preocupação do Lula, porque fazer merda o Lula está fazendo também, está todo mundo fazendo. Lá em Brasília, fazer merda é o que o pessoal faz no dia a dia. A questão toda é justamente isso está respingando nele, está aparecendo do lado dele, né? Bom, de novo, o Lula já estava nessa campanha contra o Alexandre de Moraes. A questão é que agora parece que a coisa ficou aberta, a briga ficou aberta entre os dois. O resultado desse eu não sei qual que vai ser, mas vai ser positivo para a gente, porque tanto o Alexandre de Moraes pode agora tomar decisões que vão prejudicar o Lula, quanto o Lula pode tomar decisões que vão prejudicar o Alexandre de Moraes mais abertamente. A tendência é um abraçar com o outro e morrer os dois juntos, abraçadinhos nessa história aí. Tomara que seja esse o resultado. E aí, o que é que vocês acharam? Deixe o mal se destruir sozinho. Ele achou que Lula seria fiel a ele? Ele não é ingênuo, ele sabe disso. E Lula achou que Moraes também faria é, as vontades dele sempre. Quando o poder entra, meu amigo, a cabeça das pessoas mudam. Acho que tem um ditado que diz assim: se você quer saber quem é a pessoa, dê poder a ela. Então isso é guerra entre poderes. Eu não estou falando entre o poder judiciário e entre o poder executivo, não. Isso é guerra pelo poder absoluto.
que é o comunismo que Lula tenta implantar aqui no Brasil há muito tempo, e essa mente de Moraes que ninguém consegue entender, uma mente de ditadura. Comente aí o que é que vocês acharam aí, o que é que você espera que vai acontecer nos próximos episódios. Um forte abraço, curta o vídeo, compartilhe e comente.